Questão número 8, né? Questão número 8. Olha que questão bacana essa também aqui, ó. Essa questão aqui, olha só como que a banca, eu falei pra você que era uma prova de nível médio ali, né? Nível médio. Assim, não é que a prova é cargo superior, mas assim, o nível dela era um nível médio. Só que a parte final dela, os caras deram uma salgadinha legal. Deram uma, ó, essa questão aqui é muito interessante, ó. A classificação do verbo destacado em tempo e modo está incorreta na alternativa, então eu estou aí trabalhando com tempos e modos verbais. Beleza. A primeira ele chama assim: espero que valha a pena ter aceitado sua proposta de trabalho. Então quando você chega lá naquele valha, espero que valha a pena, ele está trabalhando com uma expectativa de que isso seja real. Que valha, espero que valha. Né? Quando você trabalha com essa expectativa, você está diante do presente e do subjuntivo. Perfeita análise. Presente e subjuntivo. Ó, aqui do lado, ó, indica dúvida, hipótese, vontade, querer. Toda vez que você trabalhar com subjuntivo, você está trabalhando com dúvida, incerteza, hipótese. Que eu valha, que tu valhas, que ele valha. Que nós valhamos, que vós valhais, que eles valham. É o presente do subjuntivo. Né? Eu digo, talvez eu perca a aula da semana que vem. Talvez eu perca. O que é isso? Presente do subjuntivo indicando uma situação de dúvida e de hipótese. Ele colocou, tá certo. Essa né? tá certa. Uhum. Só que o cuidado que volta a ser aquele velho princípio, aquela estratégia que pela qual a banca optou de cobrar a incorreta. A incorreta. Olha lá, voltamos ao ponto da incorreta. Semana passada teve um monte de questão que era incorreta. E não só de português, outros professores que vieram aqui foi também constante. Então essa era incorreta. A letra A tá certa, tá? A banca método, eu vou chamar ela de incorreta. Você sabe... Agora é o seguinte, olha que interessante. Você sabe como que você chega a esse valha? Por que é certo falar que valha a pena? Você sabe? Eu valho. E o que tem? Presente do indicativo. E aí? Tá no caminho certo. Não, aí é a sequência. Eu não lembro mais a regra. Legal, mas automático. Legal, aqui. É isso mesmo. Então, ó, o lá começou bem. Isso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que conjugar a primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Indicativo. Isso. Aí você tira o O, a desinência. Isso para verbos regulares e alguns irregulares. Essa é você tira o O. Então, eu valho. Isso, valho. Aí você tira o O. E quando o verbo for um verbo terminado em ar, você acresce o E. Que é a base, a desinência básica do presente subjuntivo. Você acresce o E. Quando o verbo terminar em ir ou or, aí você acresce o A. Então, como é o verbo valer, você tira o O e acresce A, valha. Né? Por exemplo, o verbo perder. Eu perco. Não é assim? Isso. Aí você tira o O, que eu perca. Talvez eu perca. Então, existe perca? Sim. Presta atenção agora. Existe perca? Sim. Como verbo. Não como substantivo. Então é errado falar assim, perca total. O carro deu perca total. Não deu perca. Deu perda total. Perda. Que é o substantivo derivado do verbo perder por redução. Chama redução regressiva. Derivação regressiva. O verbo regride e vira perda. Então a perda é o substantivo e perca é o verbo. Talvez eu perca essa matéria. Entendeu? Então é muito interessante esse presente subjuntivo. Parabéns. Já vai ganhar um pouquinho de ponto na aula de morfologia, o LAC. Essa aí na minha correção individual que acertei. A letra B é assim, ó. A letra B é baseada, ela é uma frase final, de uma belíssima crônica do Fernando Sabino. Você conhece a crônica? Não. Não? Do Fernando Sabino, que é assim, ó. O Fernando Sabino, quer ouvir a crônica? Manda lá, vai lá. O Fernando Sabino, o cronista, você sabe que o cronista, né, ele é um filtro. Ele pega algo que é banal, um acontecimento corriqueiro, banal, e transforma aquilo numa reflexão. Aquilo que para mim, para você, passaria despercebido, o cronista transforma aquilo numa reflexão, sabe? Incorpora, traz filosofia e tal. Por isso chama crônica. O radical é cronos, que é tempo. Então, quer dizer, a escrita do tempo. Que tempo? Do cotidiano. O tema é algo cotidiano.
Então, o Fernando Sabino, ele trabalhava num jornal, no Rio, e ele precisava fechar o ano, era final de ano, ele precisava coroar o ano com uma crônica que fosse, né? Impactante. Né? Final de ano, né? Só que não vinha ideia nenhuma. Aí ele entrou numa padaria lá na Gávea, uma padaria portuguesa, aquelas chiques, tal, bonitas, mesa de mármore, Colombo. espelho, isso, por aí, bonita, tal. E ele tá lá, né? Pediu o seu cafezinho, tal, tal. Tá lá. Os Observando. fregueses estão lá e nada. Tá tudo bem, ele ia pro jornal. De repente, ele vê um casal de negros entrando e uma menininha por volta ali dos seus 4 anos. E eles provavelmente moravam ali na região, nas favelas, alguma coisa assim, porque assim, roupa muito simples, né? Muito humildes. E eles entram para aquela loja, já é um choque ele vê essa pessoa destoando do ambiente. E ele tá vendo ali, acompanhando com o olhar. O pai chega assim no balcão do vidro, aponta alguma coisa assim. O garçom pega um pedaço de bolo, uma fatia de bolo triangular, sem recheio, sem nada, aquele bolo bem comum, meio que joga assim para ele, né? Toma. E uma Coca-Cola KS, uma coquinha de garrafinha. Ele pega a coquinha, sentam à mesa. Ele, a esposa, né, e a menininha. A mãe remexe na bolsa, tira 3 velinhas, espeta no bolo, na fatia. Ele pega o fósforo, acende e eles cantam bem baixinho, parabéns pra você, bem baixinho. A menininha com a mão sôfrega ali para pegar o bolo. Terminou, a mãe tira as velas, guarda de volta na bolsa. A menininha pega com a mão, né, e come gostoso e toma o refrigerante. E o pai fica ali, passando a mão na cabecinha dela. E ninguém presta atenção neles, só o Fernando Sabino que está de olho. De repente, o pai, cruza o olhar com o Fernando Sabino. E o Fernando Sabino fica olhando para ele e o cara abaixa a cabeça. Assim, vergonha, né? O cara abaixa a cabeça aqui assim. não é pra mim. Só que o Fernando Sabino tá olhando pra ele assim, né? Não assim. Tá olhando, sabe, um olhar assim de apreciação? Aí o cara pega e abre um sorrisão assim, cara. Que sorrisão de verdade, assim, gostoso, né? Aí o Fernando Sabino fala assim: assim eu quereria que fosse a minha última crônica. Que fosse pura como este sorriso. E termina a crônica. Mas nisso, antes, no entrecho, aí ele vai falar sobre as questões, né, existenciais e tal, que às vezes a gente tem tudo e não tem nada. E não é feliz, né? Né? Mas isso aí leva um pensamento meu, professor. Eu já passei por muitas histórias na minha vida, né? Sim. E eu descobri o seguinte, que a gente precisa de muito pouco para viver e para ser feliz. Certo. Quanto mais a gente complica, quanto mais você quer, mais você se afasta da felicidade. Sim. É muito Perfeito. pouco. E essa crônica é belíssima, cara. Então o examinador sabia disso. Sabia, claro. Buscou lá. Fernando Sabino lá. Citação, né? Assim eu quereria... Essa frase, ela é muito cobrada em questões que envolvem verbos. Essa aqui eu matava fácil, porque iria. Iria é futuro. É o futuro do pretérito. Modo indicativo, né? O futuro do pretérito, modo indicativo. Essa questão também, essa frase também ela é muito cobrada em questões que envolvem a tal da correlação verbal. Que é o quê? A parceria entre tempos e modos verbais. A parceria entre tempos e modos verbais. Então, uma das grandes parcerias que a gente usa no cotidiano... Mas aquele quereria ou fosse? Quereria, né? Não, quereria. Ah, tá. Porque o fosse está destacado. Não, tá o quereria que tá grifado ali, Então, aí a parceria que se dá, que é uma das mais cobradas em concurso, é essa aí, que é uma das mais usadas por a gente. Qual que é? É o futuro do pretérito combinado com o imperfeito do subjuntivo, que é o C. SSI ali no fosse. Assim eu quereria que fosse. Então, por exemplo, se você estudasse, passaria, tá? E a posição não interessa a ordem delas. Você passaria se estudasse. Né? Uma outra correlação que entra nessa também muito cobrada
é a que envolve futuro do subjuntivo com futuro do presente. Se você estudar, passará. Se você estudasse, passaria. Aí sabe como que a banca faz? Para ver se o cara acerta, ela fica misturando. Se você estudasse, passará. Não dá. Se você estudar, passaria. Também não cabe. Se estudar, passa. Aí o passa, nesse caso, é o presente do indicativo com valor futuro. Né? Até é aceito, assim. Mas, assim, nesse formato específico de questão, o cara acaba optando pela construção mais formal na hora de resolver a questão. Então, por exemplo, essa questão aqui, são várias questões que o cara pode cobrar morfologia do verbo. Isso aqui é uma questão de morfologia do verbo, flexão do verbo. Essa é a mais simples que tem, esse tipo aqui, ó. É a que quer saber só o tempo verbal. Quer só saber isso. E ele já passa o tempo verbal, né? Então, ele só quer saber o tempo verbal. Qual dos tempos verbais está errado. Só isso. Essa é a mais simples que tem. Tá? Aí ele vai salgando. Como que pode ser diferente? Ele pode te dar flexionado o verbo. E dizer qual delas está certa, por exemplo. Então, vamos supor, o cara te dá assinar a alternativa cuja flexão verbal está correta. Não é questão de concordância verbal, é flexão do verbo. Aí o cara dá assim: a polícia interviu na discussão. Não existe. Porque intervir deriva de vir. Então você tem que conjugar o verbo vir primeiro e acrescentar o prefixo. A polícia interveio. É isso que existe. Mas como é muito comum, vício de linguagem que as pessoas têm, o cara passa despercebido e marca o interview como correto. Entendeu? Então essa é outra forma de cobrar. E a terceira forma de cobrar é quando ele coloca períodos compostos e quer saber a correlação verbal. Se eu uso um verbo num tempo aqui, combinado com outro verbo lá. E aí, a alternativa correta tem uma correlação perfeita. Mas as erradas, ele muda um tempo e ele não cabia ali. Não era... Fica sutil, né? Fica. Essa é a mais perigosa. Principalmente nas menores bancas. Por exemplo, quem adora fazer isso é a FCC. E uma porrada de instituto imita a FCC nessa forma. Quadrix, a OCP, um monte imita. Imita que eu digo assim, porque a FCC virou uma referência nesse tipo de questão, entendeu? De flexões verbais. E as outras seguem também. E assim, eu do lado de cá, representando nossos alunos, né? Uhum. Eu vejo uma dificuldade. Sim. Grande. Não, verbo, nos cursos regulares, verbo é o último assunto que eu trabalho. É o último assunto. Porque já tem a base, né? Porque o cara já vem fazendo a base nas outras classes e tal. E mesmo assim, é uma... E assim, o verbo é a última aula, mas durante todas as aulas você falou do verbo. Ele tá ali, envolvido na história. Falou do verbo. Ué. Já tem uma base do verbo. É diretamente construiu. É bíblico, né? É bíblico. O verbo? Não. Ué. João 1:1. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então eu falo para os alunos assim, ó. Quem que é o Deus da oração? É o verbo. O verbo. Você quer conhecer a oração? Conheça o verbo. Vamos lá que vamos fazer mais um hoje. Tá bom. A letra C. Quando me convidaram para o lançamento do empreendimento, compareci. Essa é a alternativa errada, porque ele chama de pretérito imperfeito. E o imperfeito não é compareci. Compareci e acabou, já está concluído. Compareci é o pretérito perfeito. O pretérito perfeito é o compareci. Né? Eu compareci. O que quer dizer pretérito? Ação passada. O que quer dizer perfeito? Concluída. 100%. E o que quer dizer indicativo? Certa. Certeza. Então, para ser o indicativo, o imperfeito seria como eu coloquei do lado aqui, ó. Comparecia. Então eu digo assim, quando eu era pequeno e me convidavam, eu comparecia. Olha lá, indica a habitualidade no passado, tá? Ou em andamento no passado. Eu comparecia às festas. Aí esse é o pretérito imperfeito. Então esse que está o erro, aí que está o erro. Agora a última é bacana naquele tipo de questão que manda você flexionar o verbo. Aqui ele já te deu, ó. Se você vir a Mariana, fale com ela sobre a nossa viagem à Alemanha. Futuro subjuntivo. Vir. Essa questão, essa alternativa aí, ela se torna menos complexa
Porque ele já te deu a forma conjugada ali. Ele já te deu, certo? Ele já te deu a forma ali, conjugada. Ele só está querendo que você diga o nome disso. E quando você fala assim, ó, se você vir, eu estou colocando uma situação hipotética. Uma situação futura hipotética. Subjuntivo. Esse é o subjuntivo, tá? Olha só, lá em cima. Dá uma olhadinha. O futuro subjuntivo indica uma hipótese futura. E como que ele se forma? Olha lá, você vai conjugar a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. E vai tirar o ão. Terceira do plural do pretérito perfeito e tira o ão. Dá uma olhadinha aqui embaixo, ó. Viram. Eles viram, pretérito perfeito. Eles vieram, pretérito perfeito. Eles puseram, eles tiveram. Essa é a terceira do plural do pretérito perfeito. O que indica pretérito perfeito? Ação Passado. concluída e certa. É. Tá vendo? Não é fácil conjugar? E agora para conjugar o futuro do subjuntivo? Você só tira o ão. Dá uma olhadinha que vai acontecer ali, ó. Vir. Se você vir fulano, é o verbo ver no futuro subjuntivo. Ah, professor, mas vir não é vir? De vir não. De vir é vier. Se você vier. Quando você vier. Né? Ah, professor, se eu pôr isso aqui, tá certo? Não. Se eu puser. Quando eu puser. Se eu tiver. Ah, não, se eu ter condições, eu faço isso. Se eu tiver. Ou seja, não está garantido que terá. Exatamente. Mas se tiver, terá. É. Então, esse futuro subjuntivo é o tempo verbal mais perigoso na hora de conjugar. Mais perigoso. Porque, ó, se pedisse para você dizer qual a alternativa correta quanto à flexão verbal, e as outras estivessem erradas, vamos supor, as outras lá, e a letra D tivesse, se você vir a Mariana, muita gente ia achar que essa tá errada. Porque ia querer dizer o quê aqui? Se você ver. Como muita gente fala na rua. Não é? Mas é se você vir, que vem de viram ali, ó. Viram. Aí você tira o ão e vira vir. Que é o futuro do subjuntivo. Entendeu? É, tem que estudar, hein, professor? E no final, a resposta é letra C. Isso. Mas poderia complicar se ele quisesse que você flexionasse a questão. Aí já ia para o outro nível da questão, que é um pouquinho mais elevado. Entendeu? E ontem eu assistindo aquela correção lá do Menas, Aham. eu digo para vocês o seguinte, tá? O professor Augusto, ele faz as suas aulas já são ministradas nesse padrão de detalhamento. Ele compara, ele troca as palavras, ele traz as outras hipóteses, traz toda a fundamentação necessária para a devida compreensão. É isso aí. Senão não vai, né, cara? Se você não tiver esse nível de aprofundamento aí e entender. Eu entendi tudo. Uhum. E faz muito tempo que eu não estudo tempos e modos verbais, hein? Então, é gostoso, né, cara?